Então, pessoal, aqui é o Danilo Braque, da Braque Law, advogado de imigração, advogado criminal, advogado de família, acidentes de carro, acidente de trabalho, com escritórios em Lowell, em Everett e também no Rio de Janeiro. Né? Só alertando que a gente atende esses casos nos Estados Unidos, mas também no Brasil a gente atende causas cíveis, tipo homologação de divórcios, pedidos de pensão, representação geral. Né? Então, se você tiver alguma necessidade legal aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, entre em contato com a gente. Número 978-453-7225. Manda um e-mail para a gente, info@braclaw.com. Entra no nosso website, www.braclaw.com.br e faça o seu cadastro, registre com a gente e a gente vai entrar em contato com você e ver como que a gente pode te ajudar melhor. Bom? Então, falando sobre o assunto de hoje, que é justamente as pessoas entrando pela fronteira, as pessoas entrando pelo famoso Caicai. Né? Para quem está assistindo do Brasil, talvez nunca tenha ouvido falar no Caicai. É difícil encontrar um brasileiro na América que não ouviu falar do Caicai. Caicai é muito simples. O Caicai veio da ideia de você entrar ilegalmente nos Estados Unidos e cair nas mãos da guarda de fronteira, certo? Cair nas mãos do Departamento de Imigração. Então, por isso que inventaram essa história de Caicai. Tá desvendado? Beleza. Então é o seguinte, quem entra pelo Caicai, ok? Existem hoje duas classificações, infelizmente. Existe a classificação daqueles que entraram pelo Caicai antes do presidente Biden assumir, antes de 2021, e existem aqueles que entraram pelo Caicai após o presidente Biden assumir em 2021, certo? Então é muito importante definir esses aí. A gente já falou muito sobre o que acontece em termos dos casos de quem entrou antes do governo Biden ter assumido. Você pode entrar na nossa página do Facebook, tem vários vídeos sobre isso que a gente já fez no passado. Né? Voltando aí, 5, 6 anos a gente fez vídeos sobre isso. Mas o importante que nós queremos falar é sobre o que está acontecendo com quem entrou a partir do início da administração Biden. Por quê? Porque muitos regulamentos, muitos procedimentos foram mudados nos últimos tempos. Um desses procedimentos é como que a Corte de Imigração está recebendo e está ouvindo esses casos, certo? Então, a gente recebe provavelmente 2, 3 dúzias de ligações por semana de pessoas que acabaram de entrar pela fronteira e querem ajuda. E, infelizmente, a situação mudou e mudou, assim, ao extremo, certo? Primeiro, quem entra pela fronteira, se entrega ou é pego, é cadastrado, é fichado, é emitido uma intimação, independente de quanto tempo a pessoa fica presa ou não, é emitida uma intimação e essa pessoa, então, ela vai ter que comparecer numa corte de imigração no futuro. Por quê? Porque acontece que essa pessoa está em processo de deportação, ela não foi admitida nos Estados Unidos, mesmo para aquelas pessoas que passam por uma entrevista, né, entrevista de credible fear, e eles aceitam o credible fear, aquilo ali é apenas o primeiro filtro, certo? Aquilo ali é apenas para eles determinarem se a pessoa tem uma história credível ou não. Isso não quer dizer que o asilo foi concedido. Novamente, asilo para brasileiros é extremamente difícil nos Estados Unidos, porque o Brasil é muito grande. Então vamos supor que você corre risco em São Paulo, por exemplo. Risco de vida verdadeiro em São Paulo, se você retornar para São Paulo. Mas por que você não pode retornar para a Bahia, para o Acre, Rondônia, né, para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, entendeu? Então, porque o Brasil é muito grande, é muito difícil esse tipo de situação conseguir asilo. Mas é a única defesa que um imigrante pode ter para quem entra pelo México, é a única defesa possível, é o pedido de asilo se essa pessoa se qualificar, certo? A não ser que a pessoa, durante o tempo aqui, case verdadeiramente com um cidadão americano, né? A única defesa que existe realmente é o pedido de asilo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o seu medo de retornar para o Brasil. Lembrando que, obviamente, os Estados Unidos não é responsável por dificuldades econômicas, não é responsável por dificuldades de saúde, ou dificuldades de emprego, ou dificuldades de educação que o Brasil possa ter. Do mesmo jeito que o Brasil não é responsável por essas mesmas dificuldades da Venezuela, por exemplo, que está passando assim, uma extrema dificuldade, um troço absurdo, certo? Então, um país não é responsável pelas dificuldades do outro. Portanto, a coisa está difícil lá
não tinha emprego, estou desempregado há 6 meses, a saúde lá não proveu o que a gente precisa, entendeu? Infelizmente, isso não é uma razão para você pedir asilo. Asilo é se você corre um risco de vida ou risco de tortura se você retornar para o seu país de origem. E esse é o primeiro dos requerimentos. Existem outros requerimentos que a gente não vai entrar em detalhes, mas esse é o primeiro dos requerimentos, é o mais importante para a gente poder filtrar se você tem um pedido de asilo válido ou não, certo? Então, o que acontece? A pessoa entra, a pessoa vem para os Estados Unidos, e a pessoa que entrou em 2021, e esse é o nosso ponto principal, eles criaram um programa especial chamado Dedicated Docket, né? Quer dizer, é tipo um processamento dedicado, específico. Eles designaram juízes em cada corte de imigração dos Estados Unidos. Aqui em Boston eles designaram 3 ou 4 juízes dos 10 que tem, certo? Para ouvirem só os casos das pessoas que entraram de 2021 em diante. O que isso faz com que o que isso faz acontecer? Isso faz com que os casos corram mais rápidos. Além disso, eles contrataram juízes que eles colocaram em certos centros no Texas, em Maryland, na Virgínia. Esses juízes ouvem esses casos, especificamente de pessoas que entraram em 2021 em diante, certo? Eles ouvem esses casos por vídeo, certo? E o que isso torna? O que isso faz a diferença para nós imigrantes? É muito simples. Em vez de um caso de quem entrou pela fronteira levar de 3 a 5 anos, que é o que normalmente levava um caso independente do mérito do seu pedido, mas um caso normalmente a gente conseguia, né, ir levando por 3 a 5 anos para aqueles que entraram até 2020, certo? Hoje, um caso de imigração, a designação dessa nova administração é que as pessoas que entraram de 2021 em diante, essas pessoas tenham todo o processo de deportação completado e concluído em menos de 12 meses. Por isso, você vai ouvir falar de pessoas, por exemplo, que entraram, vamos dizer, em setembro e já tiveram uma corte em novembro. Entraram em outubro, tiveram uma corte em dezembro. Entraram em outubro ou novembro e já tem uma corte marcada para janeiro ou fevereiro. Nós temos um caso, por exemplo, o rapaz, ele entrou, se não me engano, foi em junho, teve uma corte em agosto, nós tivemos a representação em finalzinho de outubro e agora ele já tem um julgamento dele marcado para fevereiro. Ou seja, em fevereiro, o juiz vai emitir uma ordem determinando se ele fica ou não nos Estados Unidos. Não, baseado no conhecimento que eu tenho do caso dele, entendeu? O juiz ou a juíza, que for assinada por caso, é praticamente certo que vai ordenar a deportação dele dos Estados Unidos, certo? O que é um problema enorme para quem entrou recentemente, porque a gente sabe na prática como que funciona. A gente sabe que muita gente cede os seus bens ou os bens de familiares, se endividam às vezes para poder pagar os coiotes, para poder vir para os Estados Unidos na esperança de que vão poder trabalhar, que vão poder pagar essa dívida e depois construir um futuro, um pé de meia, vamos dizer assim, para se tiver que retornar para o Brasil, retornem numa situação melhor do que vieram. O problema é que isso não funciona mais, pessoal. É muito importante alertar para todo mundo, principalmente as pessoas que estão no Brasil. Entendeu? Coiote não vai te falar isso. Entendeu? Para começo de conversa, coiote é criminoso. Entendeu? Você pode conhecer um coiote gente boa. Eu conheço alguns que são gente boa. Entendeu? Mas são criminosos. Eles estão agindo criminalmente. Entendeu? E, obviamente, se eles falarem para você que você vai ficar nos Estados Unidos menos de um ano, você vai perceber que a única pessoa que vai receber qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de benefício, vai ser o próprio coiote. Que você não vai receber nada. Que você, no final das contas, vai sair, na realidade, com um negativo. Entendeu? Provavelmente perder o que você deu e acabar saindo ainda com uma dívida, entendeu? Com uma impossibilidade de saldar aquilo, talvez uma situação pior do que você veio. Então é muito importante que as pessoas entendam, certo? Que não é mais do jeito que era. Os processamentos dos casos que estão entrando em 2021, com raras exceções, eu conheço uma exceção, com raras exceções, os processamentos eles estão designados para acontecer num prazo de até 12 meses. Por isso, não vale mais a pena esse negócio de vir para os Estados Unidos através do Caicai. Não vale mais a pena financeiramente. Obviamente, nós sempre soubemos que é ilegal, nós sempre soubemos que é incorreto, nós sempre soubemos que é uma violação à lei, nós não apoiamos isso. É muito importante você entender. Nós não apoiamos, na nossa firma, ou eu pessoalmente, não apoiamos
a entrada ilegal nos Estados Unidos. Nós apoiamos que as pessoas venham legalmente, através dos fins legais para os Estados Unidos. Mas apenas alertando o que acontece com as pessoas que vêm ilegalmente nos Estados Unidos e essa grande mudança extremamente detrimente para os imigrantes que está acontecendo para quem entrou nos Estados Unidos de janeiro de 2021 em diante. Okay? Esses casos estão correndo, tipo assim, parece um papaléguas, de tão rápido que estão sendo. Só para vocês imaginarem, 90% desses casos, as pessoas ligam para a gente, eu dou essa explicação na nossa primeira consulta e eu mesmo aconselho essas pessoas que não vale a pena contratar um advogado. Em 90% das situações, eu tenho falado para as pessoas que não vale a pena gastar dinheiro com um advogado, porque nós não vamos conseguir ganhar mais tempo para essa pessoa, ou pelo menos não vamos conseguir ganhar mais tempo suficiente para essa pessoa sequer recuperar o que ela vai estar pagando pela nossa representação, certo? Então a gente está tentando agir do modo mais transparente e honesto possível, independente do que falam por aí. Existem rumores, existem boatos, existe muita gente vendendo gato por lebre, ok? Aqui na Brack Law você vai sempre ouvir a verdade nua e crua. Falou? Desculpe por trazer um pouco de más notícias para muita gente, eu sei que vai detonar o coração de muita gente, mas essa é a situação. Um abraço, Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso escritório, 978-453-7225 ou info@bracklaw.com, ou então você pode cadastrar no nosso website www.bracklaw.com.br e automaticamente será enviado um contato para a gente e a gente entrará em contato com você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, Deus guarde a nossa comunidade.